Olá, meus amigos, meus humildes trabalhadores na vinha do Senhor, amigos da razão, servidores da alegria, colaboradores da verdade, guardiães da fé. Bem-vindos à Escola Ratzinger. Vamos continuar o nosso tema do vídeo anterior sobre Ratzinger, sobre Bento XVI, a teologia segundo o nosso querido teólogo e papa alemão. Antes de tudo, já curtiu o vídeo? Já o compartilhou? Já ativou as notificações? Já está inscrito no canal? Ainda não? Aproveite agora, faça. Vamos lá, coragem. E não deixe de nos apoiar. Você vai ver no link aqui embaixo vamos dizer assim, o meio que você tem para ajudar esse apostolado a continuar. Muito bem, vamos tratar do tema A Teologia segundo Bento XVI. No curso, na aula anterior, você viu que o objeto da teologia é Deus, o método é a filosofia. Por isso, Ratzinger vai dizer, a teologia é, portanto, ciência especulativa e ciência espiritual. Vamos pensar na ciência especulativa. Aqui você vai encontrar um ponto no qual ele difere claramente de teólogos como os teólogos da libertação. Porque o primado não é o primado da praxis, é o primado do logos, é o primado do pensamento, é o primado da revelação. Então, para Ratzinger, você não sai do ethos para o logos, mas o primado é do logos sobre o ethos, é o primado da razão sobre o agir, da ortodoxia sobre a ortopraxis. Então, aquela história de que da ação emerge a verdade, não. Há uma verdade anterior, vinda de Deus, e sobretudo na teologia é a revelação. E sobre ela se especula, sobre ela se pensa, ou seja, sobre ela se busca inteligibilidade. Por outro lado, ela não é só ciência especulativa, ela é ciência espiritual. Por quê? Ela, em primeiro lugar, ela é uma ciência da fé. Ela é uma ciência que ela está inserida na igreja. Eu faço parte de um corpo eclesial. Ela é feita, a ciência teológica, dentro desse corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, sobretudo, é um corpo que cultua, que louva e que, vamos dizer assim, atualiza o amor de Deus, a graça, nos santos. Os santos são aqueles que, vamos dizer assim, são os verdadeiros intérpretes da palavra de Deus. Os santos são os verdadeiros teólogos. Tem aquela anedota que diz, né, quando o teólogo sobe a montanha, ele chega no alto da montanha e o teólogo está lá. Então, a ciência teológica é uma ciência espiritual, porque nós buscamos, sobretudo, não só a especulação, mas nós buscamos por ela esta comunhão com Deus, essa relação com Deus. A teologia que não se desemboca na oração é uma teologia esterilizante, é uma teologia que mata aquilo que é essencial, a relação com Deus. Nós falamos que o método da teologia é a filosofia. Ratzinger vai estabelecer que existem níveis de relação entre fé e filosofia. Primeira coisa que ele vai dizer que é a ligação entre a filosofia, já está nas imagens mais antigas da fé. Professor, o que isso quer dizer? Vamos lá. Primeira coisa é que um elemento sempre me chamou a atenção em Ratzinger. No seu livro Natureza e Missão da Teologia, ele fala da ressurreição dos mortos. Ratzinger vai conectar a questão da ressurreição dos mortos à questão da justiça. Então, a filosofia pergunta pela justiça, ok? E a teologia, a doutrina, a fé, vai falar da ressurreição dos mortos. Qual a relação disso? Todos nós olhamos o sofrimento humano e vemos injustiça no mundo. Crianças doentes, justos morrendo, jovens, guerras, gente que sofre sem culpa. Então você diz, não, um dia os injustiçados encontrarão justiça. Cada um vai receber o que mereceu, não o que não mereceu. Então, a grande resposta, diz Ratzinger, à questão da justiça é a ressurreição dos mortos. Isso ele insinua em Natureza e Missão da Teologia, e isso aparece no número 42 de Spes Salvi, no qual ele diz, citando Theodor Adorno,
filósofo alemão. Adorno sempre sublinhou esta dialética negativa, afirmando que a justiça, uma verdadeira justiça, requeriria um mundo onde não só fosse anulado o sofrimento presente, mas também revogado o que passou irrevogavelmente. Isto, porém, significaria, expresso em símbolos positivos e, portanto, para ele inadequados, que não pode haver justiça sem ressurreição dos mortos, e, concretamente, sem a sua ressurreição corporal. Todavia, uma tal perspectiva comportaria a ressurreição da carne, um dado que para o idealismo, para o reino do Espírito absoluto, é totalmente estranho. Veja que a ressurreição dos mortos, então, responde à pergunta filosófica sobre a justiça. Por isso ele mesmo vai dizer, né, que a fé ouve a resposta, porque mantém viva a pergunta. O segundo nível da relação entre filosofia e fé é que a fé representa uma afirmação filosófica, quase ontológica. Diz ele, a fé não ameaça a filosofia, mas defende-a contra as exigências totalitárias da gnose. A fé defende a filosofia. A fé não destrói a filosofia, ela defende. Só quando faz isso, ela permanece a si mesma. Então, a fé é a afirmação de que todos nós somos capazes de exercer a razão. Nós somos capazes de conhecer a verdade. Nós somos capazes de conhecer a Deus. Veja, não existe uma distinção entre os seres humanos, entre aqueles que estão mais evoluídos e mais involuídos, aqueles que podem conhecer determinada coisa de modo especial, elevada, de forma quase elitista espiritualmente, e outros que sempre estarão abaixo, né? Os doutos e os ignorantes. Não. A fé da igreja afirma que todos podem buscar esta inteligibilidade de Deus. Assim, Ratzinger nos ensina que a fé é distinta da filosofia e da história da religião. A filosofia da religião está no nível simbólico. A história da religião no nível da descrição dos fatos. A teologia ela está vinculada, por um lado, à ciência, claro, mas sobretudo à fé e à igreja. Quer saber mais sobre isso? Acompanhe a Escola Ratzinger, não deixe de nos apoiar e caminhe conosco. Porque quem crê nunca está sozinho, nem na vida, nem na morte. Chi crede non è mai solo, non lo è nella vita, neanche nella morte.